conversar agora com o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Wellington César Leme Silva, para saber dele, administrativamente e politicamente, o que está travando a aprovação do projeto de lei 19.648 de 2011, que trata justamente da aprovação do plano de cargos e salários dos servidores do Ministério Público da Bahia. Doutor, esse projeto já se encontra na Assembleia Legislativa há aproximadamente 6 meses. O que está pegando, o que está travando a aprovação desse projeto? Lombardi, para a minha resposta ser adequada, eu preciso primeiro frisar que, obviamente, essa tramitação de projetos dessa natureza precisam respeitar a autonomia do Poder Legislativo. E, nesse sentido, o Procurador-Geral de Justiça tem o poder da iniciativa do projeto, e isso foi levado em consideração, e, além disso, institucionalmente na chefia, nós fazemos as gestões necessárias para tentar sensibilizar e destravar, por assim dizer, o andamento dos projetos. Mas sempre é necessário respeitar a dinâmica da Assembleia Legislativa, que trabalha com a sua lógica bem particular. Neste caso do projeto, eu tive uma reunião recente, como a nossa Ascom comunicou e divulgou com o presidente da Assembleia, pedindo por 2 projetos, o do plano de cargo e salário e um projeto que foi encaminhado para a Assembleia no dia 29 de março de 2010, que diz respeito também a um outro pleito da família do Ministério Público, que é composta de membros e servidores, neste caso, o braço dos membros, que substitui em comarcas do interior, alguns colegas chegando a substituir 4 ou 5 comarcas sem perceber um centavo por isso. A rigor, essa situação, em tese, poderia constituir uma situação de enriquecimento sem causa do Estado. E nós fizemos, era também essencial e estratégico para mim, essa gestão desde aquele momento, e essa tramitação ainda tem sido lenta. No caso do plano de cargo e salário, nós queremos, obviamente, que a sorte seja bem melhor do que aconteceu com esse projeto, que já está lá há mais de 2 anos. Nesse sentido, eu fiz um apelo ao governador, quando conversei com ele no primeiro lugar, e depois visitei a Assembleia Legislativa, também fiz o apelo ao presidente, ao líder da maioria, ao líder da minoria, sem embargo da conversa com outros parlamentares. Esta semana, hoje eu estive na Assembleia, por ocasião da outorga da medalha 2 de julho ao ex-governador Roberto Santos. Voltei a falar com o presidente Marcelo Nilo na Assembleia Legislativa. Ele ficou até de fazer uma visita aqui de reciprocidade a semana que vem no Ministério Público, e eu reiterarei dentro desses próximos 10 dias este apelo. O que eu posso, sendo completamente sincero, imaginar é que neste momento de muitas demandas, de muitas categorias, como nós sabemos, de servidores do Estado, toda a deliberação sobre projetos que produzem impacto geram uma negociação política muito detalhada e muito criteriosa, porque o que me foi informado pelo presidente é que, obviamente, tem que haver o sinal da oposição, tem que haver o sinal da liderança do governo, que, por sua vez, precisa conversar com a Casa Civil, que conversa com as áreas sistêmicas do governo para avaliar impactos de toda a ordem. Então, nós estamos nesse trabalho, é um trabalho artesanal, quase de olivesaria, não estamos descuidando desse trabalho e vamos persistir nele. Eu também devo registrar para o canal do servidor que o Sindicemp, em particular, tem sido vigilante diuturnamente na cobrança desse andamento, como sei também, por diversas fontes, que eles têm feito todas as gestões possíveis junto aos membros da Assembleia. Isso demonstra, por um lado, o empenho e a responsabilidade que eles têm nesse momento, e jamais negligenciaram isso, antes pelo contrário, em tentar viabilizar os legítimos pleitos da categoria. Tanto trabalham na Assembleia e devem também ter percebido a dificuldade da sensibilização, quanto junto à chefia institucional, renovando este pleito e muitos outros. Então a minha expectativa é de que, desatado o nó de algumas categorias, como por exemplo a categoria dos professores, que se encontram em greve, paralisando a educação em todo o nosso Estado, e restaurada a normalidade da vida deliberativa da Assembleia, nós tenhamos finalmente um ambiente propenso para que esse e outros projetos tenham o seu curso natural e desaguem o mais breve possível numa aprovação. Respeitando a autonomia de cada departamento, de cada órgão, e o governo em si, por exemplo, o governador Jacques Wagner, o que ele pode fazer para ajudar?
O vereador Jacques Wagner tem conosco uma relação de cooperação e respeito institucional, uma relação de cooperação e respeito mútuo, é sabedor do projeto e também está às voltas, pelo que nós todos podemos observar, não precisa nem ser um observador privilegiado, com dificuldades de natureza orçamentária em função de limites da lei, do limite prudencial, da lei de responsabilidade fiscal, imposto, e certamente deseja equalizar e coordenar como atender a cada uma das categorias. Nós temos notícias também que, além da categoria dos professores, que se encontra lamentavelmente paralisada, trazendo um grave prejuízo à educação, temos movimentos na saúde, ainda movimentos na polícia, de tal modo que eu suponho que a avaliação de um chefe de executivo nesse momento seja uma tentativa de alinhar as categorias todas, de tal modo que um movimento favorável a uma não seja uma inviabilização da outra, adotando uma ética de uma responsabilidade, uma preocupação distributiva em relação à capacidade orçamentária do Estado. Dependendo de tudo isso, qual a perspectiva sua pessoal? Qual a expectativa que você tem? Qual prazo você imagina que poderá ser resolvida? Prazo eu, de fato, não posso precisar, porque, para que vocês tenham uma ideia, os nossos telespectadores do canal do Servidor, eu mencionei quando ingressei na chefia do Ministério Público, tomei posse no dia 12 de março de 2010, assumi o exercício no dia 15, 14 dias depois, dia 29, eu ingressei com esse projeto que eu me referi antes da substituição. Eu julgava que ele fosse, no decorrer daquele ano, resolver, e não aconteceu. Por outro lado, houve um outro projeto de modificação administrativa da elevação das entrâncias, que nós apresentamos numa quinta-feira, no penúltimo dia de sessão deliberativa da Assembleia Legislativa do ano passado, e na terça-feira eu tive a notícia do presidente que o projeto entrou em pauta e foi aprovado. Então, o tempo do parlamento é um tempo muito particular, muito próprio. As forças ali se movimentam e o que é importante é uma diuturna vigilância da oportunidade, da ocasião de concretizar. Isto o sindicato vem fazendo e nós estamos fazendo também, cada um dentro dos seus limites e das suas atribuições. Gostaria de deixar só uma mensagem então para os servidores. A mensagem que eu gostaria de deixar para o servidor é de que ele tenha a plena convicção de que tanto a sua representação sindical, a sua representação de classe, quanto a chefia do Ministério Público estão permanentemente atentos em viabilizar tudo que exista de mais favorável para o desenvolvimento das potencialidades do servidor e uma qualidade de trabalho melhor. É claro que uma instituição como o Ministério Público, uma instituição republicana, é dotada de um orçamento muito enxuto para as suas necessidades e para o desafio da sua tarefa e da sua missão, mas dentro dessa limitação nós procuramos manejar os recursos da maneira mais equilibrada possível. Nós também aqui já instituímos, o servidor sabe, não precisamos detalhar, algumas conquistas e alguns avanços concretos e materiais de repercussão econômica, bem como melhorar bastante a prática e o ambiente. Teremos retomada na próxima segunda-feira uma reunião com um grupo que tinha perdido a continuidade das atividades, representados pelos colegas Márcio Fael, Roberto e Marcelo, Roberto Gomes e Marcelo Guedes, para implementar outras medidas que também já estavam na nossa pauta e darem efetividade e concretude a essas medidas. Então, é fundamental que o servidor saiba que há uma preocupação permanente, há uma seriedade de propósito, há uma abertura, uma franqueza, uma generosidade no diálogo e na convivência, e há mais do que uma abertura de propósito, há uma abertura, uma transparência dos meios existentes, tanto meios materiais como das nossas possibilidades, estratégias e repertórios de iniciativas para construir uma instituição mais equilibrada, mais motivada e que esteja mais apta a atender aos reclamos e aos anseios merecidos e legítimos dos servidores, primeiro por uma convicção pessoal e depois, sem nenhuma pretensão de ordem de importância, em reconhecimento ao trabalho profícuo e persistente
e militante que as entidades representativas de classe fazem na nossa instituição. Então fica o nosso abraço aos servidores e o compromisso dessa permanente melhora. A melhora da condição de uma instituição não é apenas um ato, é um processo e deve perdurar e ser gradual e cada vez mais consistente. Muito obrigado a todos.